Então, pessoal, nós fizemos na aula passada o levantamento de carga para essa residência. Iluminação, tomadas de uso geral, até uma tomada de uso específico do banheiro. Bom, pessoal, eu sei que eu estou devendo para vocês uma tabela, e ela será enviada dessa semana para no máximo na próxima aula, que é a tabela de dimensionamento de iluminação, e também, por que não, de tomada de uso geral, até certa quantidade de área. No entanto, pessoal, nós temos essa atividade que é a primeira atividade do bimestre, é esse exercício aqui de distribuição em circuitos. Por quê? Porque levantamento de carga foi passado a vocês no bimestre passado. E nesse bimestre foi passado o primeiro conteúdo, é distribuição em circuitos. É um conteúdo muito importante. Vou dizer para vocês que a maior parte das tentativas de projeto para aqui. Por quê? Porque não há domínio com relação à distribuição de circuitos. O que eu posso fazer, o que eu não posso. E muitos projetos ficam nessa parte, não passa disso. Bom, então nós temos dormitório, sala, copa, são 7 cômodos aqui, e um pequeno corredor. Esse pequeno corredor nós não colocamos dimensionamento nele. Pode-se colocar? Pode colocar, considera o corredor como varanda. Tá? Bom, nós temos aqui, vamos pensar no primeiro circuito. Geralmente, pessoal, o primeiro circuito é iluminação. Iluminação, eu posso colocar toda a iluminação da residência, do local, em um circuito só. Então, posso dimensionar a parte de iluminação da sala, da copa, da cozinha, vou dimensionando, nós fizemos isso na aula passada, e encontrar a potência de iluminação do local, deixar toda essa potência num circuito só, ou seja, um disjuntor só, que ficará no meu quadro de distribuição. Aí pode vir a primeira pergunta, onde fica o quadro de distribuição? O quadro de distribuição, pela norma, é necessário que ele seja colocado, e é qualquer quadro, não é só o quadro geral. Qualquer quadro de distribuição é necessário que seja colocado em área de livre acesso com ventilação. Então, onde eu poderia colocar esse quadro de distribuição nessa residência? Eu poderia colocar o que geralmente acontece. Poderia colocar aqui no corredor. Acredito que vocês estão vendo meu mouse, né? Então, se não estiver vendo, me avisa. Nós temos aqui o corredor. Geralmente, com a distribuição fica aqui no corredor ou na sala, bem próximo à porta de entrada. A porta de entrada do local, onde geralmente todos entram no local, então é uma área de livre acesso. E aí nós teríamos o quadro de distribuição. Então, nós temos como colocar aqui na sala, como temos como colocar no corredor. Isso é preferência do cliente, do usuário. Geralmente é no corredor, por quê? Porque na sala fica muito à mostra, fica até de forma, não fica bonito. Não é muito agradável ficar olhando para o quadro de distribuição. Mas, enfim, pode ser também. Bom, geralmente é dessa forma. Então, fizemos o dimensionamento da iluminação, colocamos no circuito 1. Depois, nós temos que fazer as tomadas de uso geral. Pode ser uma tomada de uso específico? Pode. Não há sequência dos circuitos, mas temos que fazer as tomadas de uso geral. Então, definimos que o segundo circuito seria as tomadas de uso geral dos dormitórios, dormitório 1, dormitório 2 e sala. Eu posso, sim, juntar as tomadas de uso geral do dormitório 1 com as tomadas de uso geral do dormitório 2, com as tomadas de uso geral da sala. Posso juntar os 3 cômodos. E se houvesse um terceiro dormitório, poderia colocar também no circuito, sem problema algum. A norma permite eu somar as tomadas desses ambientes. Eu não poderia colocar copa, nem cozinha, nem área de serviço, nem banheiro nesse circuito, porque esses locais necessitam de circuitos próprios, únicos. Bom, únicos não, desculpa, próprios. Então, pessoal, nós temos esses 3 locais, colocamos no circuito 2, tomada de uso geral desse circuito. Tomada de uso geral desses 3 locais, desses 3 ambientes. Aí nós temos
O terceiro circuito seria da copa, com as tomadas de uso geral da copa. O quinto circuito da cozinha, as tomadas de uso geral da cozinha. O sexto circuito da tomada de uso geral do banheiro, que é uma tomada só. Por quê? Porque o banheiro ele tem menos do que 6 metros quadrados. Qualquer ambiente com menos de 6 metros quadrados, ele pode receber somente uma tomada de uso geral. E essa tomada no banheiro, pessoal, tem mais outras regras. Tem que ser uma tomada de uma potência mínima de 600 VA. Além disso, precisa estar a 60 centímetros, no mínimo 60 centímetros da área de banho. Então, tem que definir a área de banho e tem que estar a 60 centímetros, não pode ser menos do que isso, dessa área de banho. Bom, aí nós temos também o circuito de tomada de uso geral da área de serviço. Essa área de serviço, se não me engano, também tem... Deixa eu só fazer a conta aqui. Esse circuito, essa área de serviço também tem menos do que 6 metros quadrados. Desculpem aí, pessoal, tive que atender aqui. Então, nós temos o circuito da área de serviço, mais uma tomada de uso geral, é um circuito separado do circuito de tomada de uso geral do banheiro, do circuito de tomada de uso geral da cozinha, são separados. Esses 4 ambientes, pessoal, banheiro, copa, cozinha, área de serviço, cada um deles tem um circuito de tomada de uso geral separado. E aí, nós temos, não sei se eu já falei da cozinha, acho que já falei da cozinha. Então, nós temos quantos circuitos no total? Nós temos um da iluminação, o 2, que é dormitório, sala e dormitório e salas, dormitórios e a sala, tomada de uso geral. O 3, que é da copa, tomada de uso geral. O 4, da cozinha, tomada de uso geral. O 5º, do banheiro, tomada também de uso geral. O 6º, da área de serviço, tomada de uso geral. O 7º é a tomada de uso específico, o chuveiro. Sim, o chuveiro precisa de um circuito só para ele, se o mesmo já for determinado que ele vai ficar naquele local, no banheiro. Porque existe banheiro que não tem chuveiro, mas como é uma residência, geralmente tem, então nós temos ali uma tomada de uso específico, o chuveiro, que é o 7º circuito. E com 7 circuitos eu finalizo o projeto elétrico, o sistema elétrico dessa residência. No entanto, se eu quiser, se for da minha vontade, ter uma tensão diferente em cada local, eu teria que colocar mais circuitos. Então, digamos que eu vá definir a tomada de uso geral da sala e dos dormitórios, que é um circuito só, eu vou colocar ali uma tensão de 127 volts, que é a maior parte dos equipamentos elétricos são na tensão 127 volts, né? Eu coloco essa tensão nesse circuito. Mas eu tenho algum equipamento que funciona 220, um computador, digamos, enfim, algum equipamento que funciona 220, eu quero ter a tomada 220 no dormitório e na sala. O que eu tenho que fazer? Um segundo circuito de tomada de uso geral. Segundo circuito de tomada de uso geral. Por quê? Porque no mesmo circuito, pessoal, não há como ter duas tensões diferentes. Não há como ter 127 e 220 no mesmo circuito. Por isso é necessário fazer um segundo circuito de tomada de uso geral para o ambiente que eu quero ter a tomada 220. Então poderia-se ter mais uma tomada, digamos na cozinha, que é bem comum ter duas tensões na cozinha, 127 e 220. Enfim, em qualquer ambiente que eu quiser ter a tomada 220, eu tenho que fazer mais um circuito pelo menos.
E eu não posso misturar banheiro, área de serviço, cozinha e copa com nenhuma outra tomada fora desses ambientes. Então, eu posso ter que fazer mais do que um circuito por 220. Bom, dito isso, nós temos agora, pessoal, que começar a ver a simbologia. Mas aí eu pergunto para vocês, tem alguma dúvida? Pessoal, mais tarde eu vou rascunhar com vocês no Excel esses circuitos, para não deixar, para pelo menos dar uma forcinha para quem pretende fazer atividade e tal, dar uma forcinha para começar e não, às vezes não sabe como começa, para começar esse exercício. Tá? Mas é muito importante vocês finalizarem. Bom, simbologia, pessoal. Simbologia, para que serve a simbologia? Ela serve para que nós possamos entender de modo mais simples os itens que cada ambiente compõe. Então, ao fazer um, ao fazer um projeto, o primeiro passo é fazer o desenho da planta baixa. Planta baixa, pessoal, é essa planta que vocês viram ali no slide anterior. Nós tínhamos lá o desenho da atividade, a sala, a cozinha, ali a planta baixa. Dentro dessa planta baixa, nós vamos fazer o chamado diagrama unifilar, que é basicamente passar linhas que simbolizam eletrodutos. E dentro dos eletrodutos nós temos os fios. Só que esses fios eles não vão aparecer no desenho, eles vão aparecer por meio de simbologia. Então, da forma que nós estamos vendo aqui, nós temos o sistema elétrico simplificado em diagrama unifilar. Então, nós temos aqui, ó, vendo o quadro de distribuição, aí nós temos um eletroduto que vai até uma lâmpada. Isso aqui é uma lâmpada de 100 watts. No eletroduto que vem do quadro de distribuição até a lâmpada, nós temos circuito 1, fase e neutro. Circuito 2, fase, neutro e terra. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que passa 5 fios dentro desse eletroduto, dos quais nós temos circuito 1, fase neutro, circuito 2, fase neutro e terra. E esse terra não deveria estar também no circuito 1? Sim, deveria estar se houvesse só o circuito 1 nesse eletroduto. Como não há só o circuito 1, há 2 circuitos nesse eletroduto, eu só preciso de uma proteção, de um condutor de proteção terra, que vai acompanhar os 2 circuitos, e aí ele vai proteger a lâmpada, as tomadas, todo o restante dos itens. Ele vai servir de proteção para todos os circuitos. Então, por mais que eu tenha ali, digamos, até 3, é aconselhável até 3 circuitos por eletroduto, sempre vai haver só um condutor de proteção terra. Não precisa mais do que isso. Por isso, pessoal, aqui nós temos 5 fios nesse eletroduto. Aí chega até a lâmpada. Na lâmpada nós temos um fio que fica aqui. Pela forma que está descrito, nós temos, como eu já disse para vocês, geralmente o circuito 1 é um circuito de iluminação. E nesse circuito de iluminação 1, nós temos fase e neutro, ou seja, pode ser 127 como pode ser 220. Mas nós temos um neutro e uma fase. Esse neutro, pessoal, fica na lâmpada. Então o neutro ele chega até a lâmpada e é conectado no terminal da lâmpada. A fase ela vai
pelo eletroduto para chegar no interruptor. Então a fase sai da lâmpada, aliás, ele passa pela lâmpada, pega o eletroduto e vai até o interruptor A, vou chamar interruptor A aqui, e morre nele. Ele é conectado no terminal do interruptor. No outro terminal do interruptor, nós temos o retorno. Então não é a fase que volta, é o retorno, chamado retorno, que é esse símbolo aqui menor. Ele não passa do eletroduto, ele é um símbolo como se fosse um traço chegando até o eletroduto. Aqui nós temos a fase e o retorno desse eletroduto. Tá? Então a fase ela passa, chega até o interruptor, morre aqui, então, vai até um dos terminais. No segundo terminal nós temos o retorno, que chega pelo mesmo eletroduto, chega até a lâmpada e é conectado no outro terminal da lâmpada. Dessa forma nós temos o interruptor acionando e desacionando a lâmpada, como se fosse uma chave. Ela abre e fecha o circuito da lâmpada, ligando e desligando ela. Mas nesse eletroduto que chega até a lâmpada, nós temos dois circuitos, né? 1 e 2. O 1 já descrevi o que acontece, ele vai até a lâmpada, depois vai para o interruptor. E o circuito 2? O circuito 2 ele passa pela lâmpada e vai até uma tomada. Ele passa pela lâmpada, entra em outro eletroduto ou no mesmo e vai até a tomada. A tomada é chamada tomada do circuito 2, aqui. E nessa tomada nós temos os dois fios fase e neutro chegando nela, um em cada terminal, e naquele terminal do meio, lá onde nós temos o condutor de proteção terra, também chega o condutor de proteção terra. Esse conector de proteção terra, pessoal, também é conectado na lâmpada. Tá? Ele é conectado na lâmpada e da lâmpada é conectado na tomada. Na lâmpada ele fica na carcaça. A gente pode, acho que mais tarde tem mais para baixo tem um desenho multifilar desse sistema aqui. Então ele é conectado na carcaça da lâmpada, depois na tomada, naquele terminal do meio. Então é assim que é realizado. Agora nós temos aqui uma diferença também. No circuito da iluminação, nós temos aqui até, digamos, um erro. Que o circuito 1, não temos a bitola embaixo, a seção do condutor. Deveria ser aqui 1,5 milímetros ou mais, pode ser mais também. Já no circuito da tomada, o circuito 2, nós temos aqui a seção 2,5 milímetros. 2,5 milímetros, um pontinho do lado, simboliza os milímetros, que é a seção do condutor. Aliás, desculpa, esse pontinho ele simboliza a seção do condutor, não simboliza o tamanho em milímetros, e sim a seção do condutor. Então nós temos 2,5 milímetros, seção do condutor, chegando tanto no fio de fase como no fio de neutro. Até a seção de 16 milímetros, fase, 16 milímetros, fase e neutro tem a mesma seção. Todos os condutores de fase e todos os condutores de neutro têm a mesma seção. Bom, aqui nós temos um primeiro diagrama. Vou verificar se tem alguma dúvida. Tem alguma dúvida, Rômulo? Pode falar. Ou é questão da internet, pessoal? Tá caindo a internet aí? Bom, pessoal, então voltando.
Bom, pessoal, os primeiros itens que nós temos que aprender, que entender no diagrama unifilar são os itens de eletroduto ou de dutos, dutos de distribuição. Então nós temos o eletroduto embutido no teto, essa linha pontilhada, aliás, desculpa, essa linha contínua, essa primeira linha contínua, ela é embutida no teto ou parede, diâmetro de no máximo 25, no caso aqui é 25, mas depende do dimensionamento, pode ser mais que 25. Aí nós temos o eletroduto no piso, é uma linha pontilhada. Tem tubulação para telefone, que é um pouco, tem esses pontos no meio da linha pontilhada. E aí já temos os dutos que nós usamos no diagrama. Não passa disso. Geralmente não se usa mais do que o teto ou o piso. Para quem vai fazer o projeto de telefone, também tem esses três tipos aqui. Telefone externo, telefone interno e para campainha, que é um sistema de som. Só que, pessoal, é importante, nós temos que ter a legenda no final não, do lado direito da planta, do desenho técnico, da planta baixa do sistema elétrico. Então, eu preciso ter lá também a legenda com esses itens. Toda a simbologia que for utilizada precisa estar na legenda. Então, condutor de fase, esse daqui vocês vão aprender muito fácil, porque é muito usado, vão usar bastante. O condutor de fase, pessoal, ele passa do eletroduto, ele começa, é como se fosse um traço partindo do eletroduto e vai de cima para baixo. Isso é o condutor de fase. Aí pode ser um só, como pode ser dois, como pode ser três. Mais que três não pode. Por quê? Porque geralmente não temos mais do que três fases. Então, pode ser um só, dois ou três traços desse. O neutro. O neutro ele é muito parecido também com a fase, só que ele tem essa puxada para a esquerda. Esse tracinho para a esquerda, depois é só repetir o da fase. É como se fosse um L de ponta cabeça. Ou melhor, um L invertido. E aí temos o retorno. O retorno ele precisa anteriormente de uma fase. Então, por mais que vocês vejam ele no eletroduto assim, em outro eletroduto ou no mesmo, ele tem a fase que dá origem a ele. Ele não existe se não tiver uma fase que dá origem a ele. O condutor de proteção terra é praticamente um T em cima do eletroduto. Existem algumas simbologias que esse condutor passa, ele passa pelo eletroduto cortando também. Mas enfim, nós estamos usando essa daqui, então essa aqui ela vai até o eletroduto. Também existe, pessoal, como eu falei para vocês, o condutor de proteção terra, ele passando pelo eletroduto, é o T que corta o eletroduto. Como também existe o neutro invertido, o L para o outro lado, a perninha do L para o outro lado. Mas enfim, tem que se definir essa simbologia e ela precisa estar na legenda também. Aqui nós temos, como eu falei para vocês, aquele esquema elétrico lá de cima, só que sem a tomada, está faltando a tomada do lado esquerdo aqui. E aí nós temos o interruptor, é um interruptor simples, dois terminais, um que recebe a fase e o que recebe o retorno. A lâmpada, o neutro, ela vem até a lâmpada, até o terminal da lâmpada, e o retorno entra no outro terminal da lâmpada. Então, os dois terminais da lâmpada, um é o neutro e o outro é o retorno.
é errado falar que o outro terminal é o terminal da fase. E na carcaça da lâmpada nós temos o controle de proteção terra chegando e se fixando na carcaça. Ou, como aqui é o caso no soquete, que está ligado à carcaça da lâmpada também. Aqui nós temos alguns exemplos. Controle de proteção terra passando pelo eletroduto embutido no piso. A caixa de passagem também bem utilizado no piso. Aqui nós temos uma simbologia muito utilizada, quase 100% dos casos, fase, neutro e terra, circuito 2, 2,5 milímetros, muito utilizado. Então aqui nós temos alguns exemplos, pessoal. Vou passar esse documento para vocês aqui também, vocês já vão observando. As nossas primeiras atividades, elas ficarão mais ou menos assim. Nós temos aqui, pessoal, uma lâmpada, outra lâmpada, são seis lâmpadas. 6 lâmpadas numa residência. Aí nós temos uma coisa que eu não falei sobre as tomadas. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomadas de 30 centímetros. As tomadas, pessoal, elas podem ter 3 alturas. Essa tomada que é toda branca, ou ela não tem nenhum preenchimento dentro, a tomada é esse triângulo. Esse triângulo aqui é a tomada. Algumas simbologias é um círculo, mas vamos tratar isso daqui. Então nós temos o triângulo. Esse triângulo sem preenchimento é uma tomada de 30 centímetros, ou melhor, 0,3 metros. A tomada que a metade é preenchida, aqui em cima nós temos uma. Metade é preenchida e metade não, é uma tomada de 1 metro, 1,3 metros. E a tomada que é toda preenchida é uma tomada de 2 metros. Vocês podem ver que nós estamos aqui no banheiro, onde nós temos uma tomada de 2 metros, que é a do chuveiro, e uma tomada de 1,30 metro, que é a tomada de balcão lá do lavatório, geralmente. Então é assim que é realizado a distribuição das tomadas em altura. Nós temos essas 3 alturas e elas ficam nessa simbologia. Ou ela é totalmente sem preenchimento, ou ela é metade preenchida, metade não, ou ela é totalmente preenchida. Aqui nós temos um quadro de distribuição, onde está metade preenchido e metade não. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está numa altura de 1,3 metros de altura. Então aqui nós temos um quadro de distribuição, é uma área de livre acesso, porém na sala, mas não há problema, sendo de livre acesso e sem nenhum objeto na frente, numa altura, geralmente é nessa altura mesmo, 1,30 m, é o suficiente, é o que a norma pede. E ventilado, tem que ter circulação de ar. Aí nós temos aqui a simbologia do quadro de distribuição. Aqui, pessoal, com relação à aparência, né? Aparência, o quanto ele está para dentro da parede e o quanto está para fora. Então nós temos o primeiro exemplo aqui, 6.1.
quadro parcial de luz e força aparente. Ele está totalmente instalado fora da parede, ele está colado na superfície da parede, não está embutido. Nesse caso aqui, que nós acabamos de ver, ele está embutido, totalmente embutido à parede. Aí temos o quadro embutido, que foi esse que nós vimos no exemplo. Aí nós temos dois tipos, embutido e não embutido. E tem o que está, o que é o quadro geral e o que é o quadro parcial. O parcial ele é todo preto e o geral ele é metade preto, metade branco. Só que algumas simbologias não é dessa forma. Enfim, tem que se adotar a simbologia para ser utilizada na legenda, sempre de acordo com a legenda. Nós temos exemplo aqui também da caixa de telefone e caixa para medidor. Esse medidor, pessoal, é o chamado relógio, que ele fica na entrada de serviço, ou melhor dizendo, no padrão de entrada. Os dois nomes são usados. No projeto é a entrada de serviço. Nesse exemplo, pessoal, nós não falei para vocês da lâmpada, do interruptor. Nós temos um interruptor aqui, dois interruptores. Só que esse interruptor é paralelo. Aqui nesse caso, nesse exemplo, nós temos o interruptor A e A, então eles têm o mesmo endereço, e a lâmpada A também aqui no meio da sala. Essa lâmpada A, ela é acionada tanto pelo interruptor A, que fica na entrada da sala, como pelo interruptor A, que fica entre a sala e o quarto. Nós temos um quarto aqui. Por que eu digo que é um interruptor paralelo? Por conta que ele é todo preenchido. Tem essa diferença. Vou buscar vamos pegar aqui a simbologia dos interruptores. Aqui. Então, o interruptor paralelo, ele é totalmente preenchido. Enquanto que o interruptor simples, ele é totalmente vazio, não tem preenchimento interno. Quando o interruptor tem duas seções, nós temos duas letras. Partido tem um traço no meio do interruptor e duas letras, ele tem duas teclas. E aí ele vai acionar uma lâmpada em uma tecla e no outro lado outra lâmpada na outra tecla. Isso é bem comum. Como também é comum de três teclas, A, B e C, onde cada letra simboliza uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas. Eu posso ter também duas lâmpadas que são acionadas por um interruptor só. E aí as duas lâmpadas vão ter a mesma letra, como também o interruptor a mesma letra. Pessoal, é importante que aqui também está trazendo o seguinte: nós temos uma simbologia unifilar, um diagrama unifilar antigo, que o interruptor era um S, e agora o novo, ou mais recente, onde nós temos figuras, círculo, bem diferente. Então nós temos essas duas, como também vão surgindo novas formas de simbologia. O que manda, pessoal, é a legenda. Não é que vocês podem adotar a simbologia que vocês quiserem, não. Só que vocês têm que adotar uma, porque existe a simbologia universal, como também existe a simbologia, a notação científica universal, como também existe também a americana. Enfim, tem que adotar uma simbologia e usar na legenda. Nós vamos adotar uma, vou passar para vocês, está no meu desenho no card. A gente vai começar provavelmente na aula que vem. Isso aqui, pessoal, geralmente não se decora. Nós
com o convívio, né, de estar utilizando a simbologia, é que se vai pegando os itens e já não precisa mais da legenda. Mas todos os projetos têm legenda e são utilizados. Bom, aí nós temos o interruptor paralelo de uma seção, duas seções e três seções, ou seja, são três teclas que trabalham em paralelo com outras três teclas em outro interruptor. Importante entender que cada seção é um conjunto de lâmpadas ou uma lâmpada, por mais que o interruptor seja paralelo. Então, posso ter um interruptor paralelo em uma parede e outro em outra parede que fazem controle das mesmas três lâmpadas distintas. Pode-se ter também. Bom, nós vamos ver outros exemplos, mas inicialmente interruptores são esses tipos. Importante, pessoal, um outro exemplo aqui. A potência das tomadas. Talvez vocês não tenham visto ainda. Olhando aqui diretamente no banheiro, nós temos 40 VA. Um pouco confuso. 2.500 watts na tomada de 2 metros, que seria o chuveiro, uma potência baixa. 60 VA de iluminação, que também não está dentro da norma. Esse exemplo está fora da norma. Mas enfim, nós temos aqui a potência da iluminação, a potência do chuveiro, a potência da tomada é o 40 VA, tomada do banheiro. São as três potências aqui já descritas, só que elas ficam aonde? Sempre próximo ao equipamento da potência. Sempre próximo. Não precisa ser exatamente embaixo, mas sempre próximo. Vamos pegar mais exemplos aqui embaixo. Área de serviço, 100 VA de iluminação, e nós temos duas tomadas de 600 VA cada. Então é fácil entender aqui as potências. Tomadas da cozinha, 600 VA, 160 de iluminação. O quarto tem uma iluminação de 220 VA, é um quarto bem iluminado. E a potência do circuito 1, das tomadas do circuito 1, está faltando informação. Temos aqui uma tomada, deve ser uma tomada TUG de 1.500 watts. Isso aqui está parecendo uma tomada de uso específico, mas também não está escrito. Importante observar as potências dos itens. Aqui ainda está faltando alguns itens, algumas potências para colocar. Bom, se existe, pessoal, o diagrama unifilar, também existe um multifilar. Mas o multifilar é basicamente isso aqui, que não foi aqui. Por exemplo, o interruptor simples, que unifiar um círculo com uma letra do lado, o multifilar é exatamente a chave. O círculo, que é o interruptor, e dentro do círculo, que é exatamente o que é o interruptor, que é uma chave. Nós temos uma chave aberta dentro do círculo. E lá de fora, o fio que entra, o fio que sai, ou seja, fase que chega e
retorno que sai. Aí nós temos todos os multifilares do que foi dito até agora. Geralmente os mais difíceis de entender é esse daqui, interruptor intermediário, onde nós temos caminhos cruzados no multifilar. Mas enfim, nós vamos tratar isso mais à frente também no curso. Aqui nós temos acionamento de motor, mas não é o caso. Esse aqui é um acionamento simples, com fechamento, é um motor de 6 terminais. 3 terminais. Mas aqui é um diagrama multifilar, não é um diagrama unifilar. É um exemplo. Então, pessoal, vamos aqui entrar na parte de tomadas. O multifilar da tomada é bem simples, bem comum. Aí tem aquelas alturas que eu passo para vocês, 30 centímetros, 1,30 m e 2 metros de altura, embutidos na parede. Tem a tomada também em piso, importante lembrar dessa tomada também. Tem a antena de rádio e televisão. Algumas simbologias, pessoal, trata as tomadas com fase e fase com esses dois traços. Outras simplesmente coloca-se a tensão embaixo. Então, isso varia também da simbologia. Bom, pessoal, entendendo as tomadas, os interruptores, as lâmpadas, os quadros de distribuição, os eletrodutos, a seção onde é escrita, onde é descrito também os circuitos. Vocês podem ver que todo eletroduto que tem nesse projeto aqui, deixa eu amplificar um pouquinho o tamanho, todos os eletrodutos eles têm no máximo um condutor de proteção terra, não é permitido colocar dois, se colocar dois já reprova o projeto, e no máximo 3 circuitos por eletroduto. Pode observar que não tem nenhum eletroduto com 3 circuitos, mais do que 3. Esse projeto aqui está faltando informação ainda, falta a seção do eletroduto, falta tensão do circuito, tem informações faltando aqui. Algumas potências estão faltando também. Então, entendendo esses itens, pessoal, vocês vão conseguir, sem problema algum, fazer o projeto. Nós vamos começar a fazer os desenhos na próxima aula. E aí eu vou passar para vocês mais uma tarefa. Seria o segundo exercício do nosso bimestre.
que é realizar o desenho dessa atividade que nós já começamos. Deixa eu ver a atividade. Nesse desenho aqui, pessoal, nessa planta baixa, que é uma planta de uma residência de pequeno porte, não é tão pequeno porte, não é o Minha Casa Minha Vida, mas é quase isso. E aí nós temos aqui 7 cômodos para fazer o desenho do diagrama de filar. Então já é um bom trabalho. A gente vai também corrigir na próxima aula. Mas lembrando, nós até tratamos na aula passada. Quais são os passos para fazer a distribuição de circuito? Primeiro, fazer o levantamento de carga, que é a atividade, foi o que foi passado também no bimestre passado. Fazer o levantamento de carga, sem ele não tem como fazer os circuitos. E sem os circuitos, a distribuição de circuitos, não tem como fazer o desenho técnico, com simbologia, tudo certinho. Então, por isso, pessoal, precisa primeiro fazer o levantamento de carga, nós já fizemos, depois fazer a distribuição de circuito. Eu não fiz com vocês todos, só passei falando os circuitos, mas não escrevi no quadro, nem Excel ainda. E depois, nessa nossa fase, vem o desenho técnico. No entanto, o que eu estou pedindo para vocês nessa atividade, para vocês? Nós precisamos fazer o rascunho, não é nem a, a não é nem no software CAD ainda, é só um rascunho, geralmente a gente faz no caderno. Tá? Essa é a atividade. Eu vou tentar passar aqui o slide. Esse aqui, pessoal, é a simbologia que nós vamos adotar. Eu vou passar esse slide para vocês agora. Essa é a simbologia que nós vamos adotar. Tendo essa simbologia em mãos, nós já podemos fazer o rascunho dentro dessa planta com papel, borracha e lápis. Então, geralmente é isso. Fazer o rascunho e depois passamos para o CAD. Tá? Onde que nós vamos colocar a distribuição? Primeira pergunta. Pode ser na sala ou no corredor. Definir o corredor. Então, eu vou ter que trazer os fios que vêm da entrada de serviço até o corredor. Então, vão passar pelo teto, pelo piso. Isso aí quem define é vocês. Vou passar pelo teto. Passa um arco daqui, ou da frente, pode ser lá do outro lado, qualquer lugar, fora da residência. Passa um arco vindo até o corredor, no quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição ele é embutido ou ele é aparente? Ele é embutido, então já faz o desenho dele embutido. Aí nesse quadro de distribuição vem os circuitos. Circuito 1, circuito 2, circuito 3, e vai distribuindo. É assim, pessoal, que nós começamos. Tá? Essa é a primeira atividade, a segunda, aliás, atividade desse bimestre. A primeira foi distribuição de circuitos. E aí, na aula que vem, nós vamos fazer o desenho em CAD. Prometi para vocês, vamos ver se ainda tem tempo. Tem tempo. Prometi para vocês, vamos fazer a distribuição de circuitos agora no Excel, para ficar mais fácil, para quem não conseguiu começar essa atividade. Até aqui tem alguma pergunta?
Pessoal, então eu vou só pegar as medidas e colocar no Excel, é rápido. Já compartilho com vocês a tela aqui. Então, pessoal, estou compartilhando com vocês aqui a tabela, o programa Excel, planilha, onde eu peguei as medidas daquele nosso sistema, são 7 cômodos. E agora nós vamos fazer o levantamento de carga rapidamente para passar a distribuição do circuito. E os circuitos eu vou só começar, pessoal, deixar vocês terminarem também. Bom, na sala nós temos... Tá, coloquei aqui a medida. Deixa eu só renomear aqui.
puxando aqui as áreas, pessoal. E também os perímetros. Então, nós já temos a área da sala, da cozinha, banheiro, todos os cômodos nós já temos aqui as áreas, os perímetros também. E a iluminação ela é dada pela área, né? Então, eu preciso entender quantas lâmpadas eu quero colocar nos ambientes e a potência de cada lâmpada ou de todas as lâmpadas. Preciso determinar essas potências. O que eu vou fazer então, pessoal? Vou pegar a área, subtrair 6. Vou pegar a área, subtrair 6 e ver se completa os 4 metros inteiros. A outra tabela, a tabela que eu disse que eu passo para vocês, ainda vou montar ela certinho. Mas enfim, aqui nós temos na sala 9 metros, menos 9,9 metros quadrados, menos 6 metros, não forma 4 metros inteiros, forma 3,9. E aí nós não podemos aumentar a iluminação, então fica em 100 VA. Diz a norma? A norma diz que a cada 6 metros, até 6 metros quadrados, nós temos a potência de iluminação 100 VA em qualquer ambiente. Todos os ambientes são iguais. E a partir dos 6 metros quadrados, nós temos que formar grupos de 4 metros quadrados inteiros para somar 60 VA. Nesse caso, nós temos 6 metros, 100 VA, mas não formamos outros 4 metros quadrados inteiros. Portanto, mantém-se em 100 VA. Aí eu posso ter uma lâmpada de 100 ou uma lâmpada de 50 mais outra lâmpada de 50. Total dando 100 VA. Aí fica o verde. Cozinha. Cozinha já é uma história diferente. Nós temos 6 metros quadrados inteiros e depois já forma mais 4 metros quadrados inteiros, tendo então 100 VA mais 60 VA. Só que não forma o segundo metros quadrados inteiro. Se chegasse a 14 metros quadrados, aí nós teríamos dois grupos de 4 metros quadrados inteiros mais 6 metros quadrados do 100 VA. Portanto, fica só em 100 mais 60, que é 6 metros quadrados inteiros mais 4, que dá 10, mas não forma mais 60, porque não completa 14. Então é 160 VA. Eu posso ter uma lâmpada de 100, vou colocar uma lâmpada só de 160, também posso fazer isso. O banheiro tem só 4 metros quadrados, então é 100 VA, não pode ser menos do que 100 VA. 100 VA porque nós temos até 6 metros quadrados. O dormitório 1, ele forma da mesma forma que a cozinha, ele forma os 6 primeiros metros quadrados com 100 VA, mais 4 metros quadrados inteiros, mais 60 VA de iluminação, porém não forma o segundo 4 metros quadrados inteiros. Então, fica só mesmo uns 160 VA. Dormitório 2, da mesma forma, ele forma os 6 metros quadrados inteiros iniciais, mais 4 metros quadrados inteiros somando 60 VA. Então, nós temos também 160 VA no dormitório 2. Então, vamos aqui mudar um pouquinho. Colocar uma lâmpada de 100
uma de 60. Dormitório 2. Na copa igualmente à sala, nós temos 9 metros quadrados, subtraindo 6, nós temos 3,4 metros quadrados, não forma 4. Então, nós temos só 100 enviados, 6 metros quadrados iniciais. Área de serviço, último ambiente, nós temos 5,95 metros quadrados, não chega a 6. Pela norma, até 6 metros quadrados, nós temos 100 VA. Então, é 100 VA aqui também. A potência total da iluminação nesse nosso projeto deu 680 VA. Então, esse vai ser o nosso circuito 1. Agora nós temos que ver as tomadas. Tomada de uso geral, que leva em consideração o perímetro, não mais a área, a menos que a área não seja de 6 metros quadrados. Seja igual ou menor a 6 metros quadrados, que é o caso do banheiro e é o caso da área de serviço. Vamos até grifar isso. Então, nós temos que pensar em perímetro em 5 ambientes. 2 já está determinado que é uma tomada só, e por ser banheiro, 600 VA, por ser área de serviço também, 600 VA. Bom, sala. A sala, pessoal, nós temos lá 12 metros de perímetro. A sala e dormitórios e áreas chamadas de varanda, as varanda, sala e dormitórios, eles são, o perímetro é dividido por 5. Então, eu posso pegar lá o perímetro e dividir por 5. Ah, mas deu 2,52, não dá para partir uma tomada no meio. Aí a gente arredonda para cima. Então, tem uma forma certinha no Excel para arredondar. Eu não vou usar agora. Posso arredondar aqui para 3. São 3 tomadas. Qual que é a potência mínima na sala? 100 VA. Posso fazer tomada de 50? Não pode. Tem que ser de 100 VA pelo menos. Posso fazer tomada de 300? Pode. Aí são tomadas de 300 VA. O áudio não tá bom. Acabei de ver aqui, Ivan. Eu vou aumentar a sensibilidade do microfone. Eu peço perdão aí que a minha voz também não tá legal. Estou aumentando aqui a sensibilidade. Se melhorou, me avise. Se não melhorou também avise. Bom, pessoal, continuando aqui, a tomada da sala ela tem uma potência mínima de 100. Pode ser mais que isso? Pode. Então, pode ser mais que isso. A cozinha, o mínimo é 600. Deixa eu só finalizar aqui, 300 VA. A cozinha, já posso pensar, já tem que ser 600. Então, nós temos o perímetro, só que a divisão do perímetro da cozinha não é a mesma da sala nem dos dormitórios. Cozinha, banheiro, a copa, área de serviço. É claro, se os ambientes tiverem mais do que 6 metros quadrados, a gente divide por 3,5 metros o perímetro. Então, vou pegar o perímetro e dividir por 3,5 metros. No caso, deu 3, quase 4. Arredonda para 4. Nós temos 4 tomadas, só que dessas 4, pessoal, 3 são de 600 e uma é de 100 VA. Total,
1900 VA de tomada de uso geral. E aí tem um porém, já pensando nos circuitos. Eu posso fazer um circuito para 127 e um circuito para 220, onde, somando os dois circuitos, eu tenho a potência de 1900 VA em 4 tomadas. Então eu posso, vamos lá, posso pegar duas tomadas de 600 VA e colocar no circuito 1 de tomada de uso geral da cozinha. O circuito 2 de tomada de uso geral da cozinha eu posso fazer com duas tomadas, sendo uma de 600 e uma de 100, tendo a tensão de 220 volts. Então posso dividir essas 4 tomadas de uso geral em quantos circuitos eu quiser, para que eu possa ter tensões diferentes. Porque do contrário também não há o porquê de fazer essa divisão. Se eu vou gastar mais fio, se eu vou gastar mais disjuntor, e não é isso que nós queremos também, aumentar o custo da obra. Então, é assim, pessoal, nós podemos ter mais do que uma tensão no mesmo ambiente, é só dividir em dois circuitos. Banheiro é só uma tomada 600, já foi determinado. Dormitório eu vou pegar o perímetro e dividir por 5, igualmente a sala. Opa, deu 2,66. Eu vou arredondar para 3. 3 tomadas de 100 VA. Total 300 VA. Dormitório 4, ou dormitório 2. Dormitório 2, mesma coisa. Vou dividir o perímetro por 5. 2,62. Arredondo para cima. 3 tomadas. 3 tomadas também de 100 VA. O mínimo 100 VA. Vou pegar o perímetro. Vou dividir por 3,5. Vou dividir por 3,5. Vou arredondar então para 4. 4 tomadas, e aí entra na mesma história da cozinha. Serão 3 de no mínimo 600 VA. O que a norma pede, pessoal? As 3 primeiras tomadas precisam ser de pelo menos 600 VA. Se eu tiver só 2 tomadas na copa, a copa for bem pequenininha, e aí eu tiver só 2 tomadas na copa, as duas têm que ser de 600 VA. Tem uma tomada só na copa, a copa é menos do que 6 metros quadrados. Então coloca uma tomada de 600 VA também. Nesse caso é 4, são 3 de 600 e uma de 100. 1900 VA. A área de serviço já foi determinada, então no total das tubos nós temos 3.400 VA. Somando tudo. Chuveiro é uma tomada de uso específico, nós devemos também, como vocês estão vendo aqui, separar o chuveiro das demais tomadas. Ele fica com uma tomada específica. Então aqui nós já temos tudo. Legal, é importante também, deixa eu mesclar aqui, calcular a potência total do sistema, somando tudo. Então somando iluminação, mais tomada de uso geral, mais tomada de uso específico, só tem uma, 9.580 VA. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que pensar num padrão que suporte essa potência. Padrão monofásico, bifásico, trifásico. O monofásico, pessoal, vai ter 9.000. Então está na trave do monofásico. Poderia usar? Poderia. É aconselhável? Não. Então, é aconselhável para residências onde vai ter uma pessoa, um casal, até que aconselhar, porque vai ter ainda uma multiplicação por demanda, fator de demanda, a gente vai aprender isso mais para frente no curso. Então, até para
poucas pessoas no ambiente, sim, mas isso, né, ninguém é obrigado a usar fator de demanda. Isso é, quem determina é o projetista. Alguns utilizam 80%, outros não. Se for pensar em um lugar de circulação de muitas pessoas, não se deve usar fator de demanda. Então, vamos usar aqui o que nós sabemos até agora. 9.580 VA, essa potência, ela é uma potência para padrão bifásico, porque ultrapassa o monofásico tem potência de 9.000 VA. Mas a gente vai ver mais para frente também, pessoal. Eu vou colocar isso para vocês aí na sequência do curso. Feito isso, vem a distribuição de circuitos. Tem ainda 5 minutinhos para começar. Só diminuir aqui o zoom.